Muito boa noite, pessoal. Chegamos hoje aqui ao terceiro e último episódio da série sobre depressão do nosso podcast Entre Vozes. Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui da minha parceira Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. E mais uma vez da nossa convidada do podcast anterior, Natália Freitas. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. Muito obrigada por ter vindo. Hoje, o nosso tema é Caixa do Cuidado, Sentido e Reconstrução. O nosso objetivo aqui hoje é refletir sobre as práticas de autocuidado e o resgate de sentido após a depressão ou episódio depressivo que a pessoa tenha tido. Né, Carla? Isso. E pensando, meninas, nesse processo de reconstrução, de ressignificação após o episódio de depressão, vocês conseguem falar um pouco pra gente quais atitudes simples mesmo do dia a dia de vocês que começaram a fazer diferença e vocês perceberam que a rotina foi se restabelecendo? Então, como eu falei no episódio anterior, eu procurei um primeiro emprego, eu busquei me enturmar e estar em novos ciclos. Isso me deu um novo oxigênio, assim, para continuar sobrevivendo aí à perda do meu tio. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, Sim. que eu também tive um ano, assim, que foi difícil pra mim, que eu tive episódio de depressão, precisei começar a tomar medicação, e fiquei 3 anos tomando essa medicação, né? Foi bem complicado esse período, mas uma coisa que me ajudou muito foi estar perto dos meus amigos, né? A gente pode traduzir isso em rede de apoio. Sem dúvida, conversar com pessoas que se importavam comigo, ouvir outros pontos de vista, me ajudaram muito a sair desse... Eu vejo isso como uma prisão, porque eu me sentia muito presa e limitada quando eu estava nesse episódio depressivo. Uma coisa também que eu fiz foi... eu comecei a fazer exercício físico, comecei a correr na rua mesmo. Eu lembro que a sensação que me dava no final era uma sensação, assim, muito gratificante. E eu lembro que eu ia dormir pensando, eu fiz uma coisa muito útil hoje. Eu consegui correr 4 quilômetros, coisa que eu não conseguia correr nenhum. Então, o exercício me ajudou, as pessoas, e acho que o pilar disso foi a minha análise. Que eu lembro que assim que eu tive uma experiência, né, da minha vida particular que desencadeou na depressão, eu logo comecei a fazer terapia. E eu lembro que o primeiro ano de terapia, todas as sessões eu chorava muito. Eu já ia sabendo que eu ia ter que pegar lencinho para me secar, porque era uma coisa muito difícil de lidar. Mas foi o que me ajudou a ressignificar isso tudo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu vivi foi essencial para a pessoa que eu me tornei hoje. Porque hoje eu lido com situações semelhantes ao que eu vivi, mas de uma outra forma, de uma forma que não me limita e que me permite avançar nos meus objetivos de vida, no que eu penso que a vida é, né, na minha visão de mundo. Então, e eu mantenho tudo isso hoje, tanto conviver com meus amigos, tanto a terapia e os exercícios e tudo mais. A fala de vocês traz que vocês atribuíram um novo sentido, né, às atividades do dia a dia de vocês. E aí, pensando em futuro, pensando um pouquinho nesse sentido, jogando para o futuro, o que hoje vocês podem falar que dá sentido à vida de vocês? O que tem dado sentido a vocês hoje? Nossa, é difícil essa pergunta. Eu acho que pra mim, vou falar, Natália. Pode ficar à vontade. Eu acho que pra mim o que dá sentido é aonde eu quero chegar. Hoje, isso é uma característica muito da depressão, que eu não conseguia ver, eu não conseguia ter perspectiva. E hoje eu consigo olhar para um certo direcionamento, eu quero chegar lá. Né? E coisas muito simples, assim, eu tô terminando uma graduação agora, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, tô dando um exemplo. Sim, eu quero dar aula, então, assim, é um direcionamento que me motiva. Você consegue traçar objetivos. Eu consigo traçar objetivos. Então, acho que o que dá sentido é essa capacidade de conseguir olhar. E percebe que os objetivos que você tem traçado, eles são numa escalonagem. Eles Sim. não são logo pensando a longo prazo. Não, a curto prazo o que eu consigo fazer hoje, Sim. o que eu consigo fazer daqui a pouco. Sem querer pular o processo. Exatamente. Vivenciar esse processo. Sim, eu acredito que pra mim foi assim, da mesma forma.
consigo vislumbrar, assim, o que dá sentido à minha vida é conseguir olhar para frente, olhar para o que eu quero, para a curto, a médio, a longo prazo e vivendo assim um dia de cada vez. Sim, pensando que depressão ele é um assunto que a gente ainda precisa debater muito, falar muito, trazer muito esse assunto à tona. E aí, sobre a experiência de vocês, é importante deixar... O que vocês deixariam para as pessoas que estão passando por essa mesma situação? Alguém que estaria passando por algum tipo de sofrimento? Qual conselho vocês poderiam trazer através da experiência de vocês? Claro que a gente sabe que cada experiência é subjetiva, mas um ponto de partida para essas pessoas. Acho que viver tudo que aquele momento tem para ser vivido. Se você tiver que sofrer, se tiver que vivenciar esse momento de episódio depressivo, vivencie com tudo que tem para se vivenciar. E vai buscando aos poucos, porque se você for no automático, pode ser que em algum momento você volte para aquele lugar. Então... no meu caso foi a perda de um familiar, como eu falei no episódio anterior. Sim. Então, assim, vivenciar o luto foi fundamental pra mim naquele momento, porque hoje eu elaboro de uma forma completamente diferente. Eu concordo com o que a Natália falou, sem tirar nem pôr, assim. Eu também vivi um luto, só que não foi um luto de uma pessoa que faleceu. Foi um luto de um rompimento de um vínculo relacional, né? Mas além disso que a Natália falou, eu gostaria de deixar uma palavra assim, não para as pessoas que têm episódios depressivos, mas para quem não tem, para que possa buscar informação e conseguir identificar no outro que aquilo ali não é uma bobeira, que aquilo ali a pessoa não está se fazendo, a pessoa realmente está em sofrimento, um sofrimento psíquico que é invisível. É muito difícil a gente mensurar o tamanho daquela depressão, porque a gente sabe que ela pode, inclusive, se tornar crônica, né? A gente tem a distimia, que é uma depressão que você não consegue curar, mas você aprende a lidar com ela no seu dia a dia. Então, a questão da rede de apoio que eu falei é isso, assim, além das pessoas estarem perto, essas pessoas precisam estar informadas sobre como lidar, sobre como manejar, né? Porque às vezes não é só você chegar para uma pessoa depressiva e falar, se arruma, vamos sair, não é assim, né? Não é algo automático, não é algo como se eu estivesse falando para uma pessoa que não tem, é diferente. Então a gente precisa ter esse tato para lidar com as pessoas e buscar informação. Eu deixaria isso, buscar informação sobre a depressão, sobre o que como lidar, como identificar. Eu acho que isso é crucial e isso auxilia as pessoas depressivas, né, de um modo geral. Através do conhecimento a gente consegue validar mais esses sentimentos, né? Validar o sofrimento de quem está próximo a nós, isso vai contribuir de alguma forma. Porque a cobrança não auxilia no tratamento da depressão. Não é só você chamar aquela pessoa para sair o tempo inteiro, isso acaba se tornando uma cobrança, porque a pessoa não tem força para ir, mas ela não consegue te explicar por que ela não tem força e ela não vai. E aí muitas vezes a pessoa que chamou não entende muito bem isso, acaba se tornando uma questão nessa amizade aí, então acho que é muito importante. Nós estamos vivendo até um momento em que só as emoções boas que são validadas, que são aceitas. Como são aceitas, é como se todo mundo devesse estar muito feliz todo o tempo, ou pelo menos parecer feliz. É o que a rede social traz, né? Sim. E aí é importante que a gente traga esse outro lado que nos humaniza, porque nós não vivemos só dos bons momentos. E todo mundo pode passar por isso, exatamente, em algum momento da vida. Por isso esse é um tema tão importante, tão relevante, que a gente tem que estar sempre, né, falando sim, estudando, trazendo ele para nossas conversas e esclarecendo a importância principal também de se buscar um apoio profissional. Sim. Isso é fundamental porque colabora muito na forma que você vai elaborar aquele luto. Então, buscar ajuda profissional sem dúvida, um dos pilares assim, mais importantes, na minha visão, assim, que passei por esse episódio. Não, sem dúvida, concordo com a Natália. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo convite também para estar aqui essa noite.
Espero que a gente possa retornar outras vezes com outros temas ou até mesmo ainda com outros desdobramentos desse assunto. Sim, eu acho super importante quando a gente traz, assim, experiências mesmo, porque às vezes tem alguém ouvindo esse podcast que está passando pela mesma coisa, uma coisa parecida, que quando a gente está imerso na situação, dá a impressão que só a gente passa por isso, e não é assim. Sim. E quando a gente coloca isso no coletivo, eu, pelo menos, entendo dessa forma, te dá o vislumbre de que é possível sair disso, né? Então, foi muito bom esse ciclo de conversa que a gente teve, né, ao longo desses 3 episódios. Muito esclarecedor, muito necessário. E, como você falou, espero que a gente possa evoluir mais para outros assuntos relevantes na nossa sociedade, né? Porque é isso, né? Eu acho que, como a gente falou aqui, a informação, o conhecimento está diretamente ligado na qualidade de vida também. Assim como essa troca com pessoas que já vivenciaram, né, dores próximas daquilo que nós conhecemos. Com certeza. Eu agradeço aí por terem me convidado, por poder participar desse podcast. Espero ter contribuído. É isso então, né, gente? Chegamos ao fim. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.